Sejam bem-vindos a mais uma live do Yoga na Federal. Meu nome é Marcos Silva. Hoje a gente vai falar um pouco sobre agitações da mente, ah, caminho espiritual, sadhana, tudo isso dentro do yoga, os desafios da nossa prática diária. A gente vai receber a Paola Fracasso lá do Ashtanga Natal. É um grande prazer, né, falar com a Paola nessa nossa live. A Paola tem, eu acho que um dos shalas mais bonitos que a gente já praticou lá em Natal. Visita Natal, uma cidade muito bacana no Nordeste brasileiro. A gente sempre tentando prestigiar esses nossos professores no Nordeste, que tem uma comunidade muito legal, né, de praticantes. E a Paola, ela é uma líder, assim, sempre articulando, empreendendo no shala super bonito lá em Natal, recebendo grandes professores do Brasil para praticar com ela. Eu acredito que a Rochelle e eu visitamos lá em 2000, eu acho que 18, com a Bebelzinha. A Bebel foi com a gente. A Bebelzinha já conhece 10 estados no Brasil e entrou. A Paula entrou, vou convidar. E com o Ian, nosso amigo lá de Maceió. A gente ficou num Airbnb e foi praticar com a Dani Sá e a Paola. Vou convidar aqui a Paola, se tudo der certo, e não fazer besteira. Sejam bem-vindos, estou convidando aqui a Paola. Essa provavelmente vai ser a nossa última live, porque não é fácil fazer essas lives, eu queria descansar um pouco. Tem que pensar na pauta, no roteiro, nas ideias todas. E a vida acadêmica, ela exige, cara, muito. Preciso me concentrar mais. E também já está no final do ano, acho que já está suficiente, né? No meio da pandemia, mas eu aprendi bastante com essas lives. Eu espero que tenha contribuído também para a prática de vocês como contribuiu para mim, falar com tanta gente legal. Eu estou convidando aqui a Paola. Estou esperando, estou a convidando pelo Ashtanga Yoga Natal. Será que ela está com problema na conexão? A gente vai falar sobre Chitta, mente. Tá aparecendo com mensagem que ela não conseguiu conectar. Deixa eu tentar de novo. Chitta, mente, sadhana, Yoga Sutras, Kleshas. Vou tentar de novo. Oscilações, as agitações da mente, os vritis. Nossa prática. Ih, deu certo agora. Oi, Marcos, tudo Ih, bom? pô, muito bom, deu certo. A minha internet ela não é muito boa. Você tá meio picotado assim, né? Então, não sei se eu deixo ela em 3Gs aqui, porque é o que a minha Wi-Fi não tá muito bom. Mas acho que tá funcionando. Tá Acho que só entrar. funcionando? Eu tô escutando bem. Eu acho que o principal é escutar bem, né? Porque talvez a imagem. A imagem não Tá, é tão importante. Somos tá todos bom. yogis, né? A imagem não é tão importante. Então tá Principalmente bom. praticante de yoga, né? De asana. Poxa, muito obrigado, Paola, pela grande gentileza de aceitar o nosso convite. Eu estava falando aqui com o pessoal que a gente já teve o prazer de praticar no teu shala. Teu shala é um dos shalas mais bonitos que a gente já visitou. Você tem muito bom gosto. Que legal. E eu acho que a gente fez um workshop com a Dani Sá lá para 2018. E você está Foi sempre se isso mesmo. articulando É, né, foi em promovendo a comunidade. 2018 mesmo, né, Marcos, que vocês foram pro Chala. Fomos eu, a Rochelle, o Ian, nosso amigo lá de Maceió, e, e foi a Bebelzinha também, a gatinha. Agora ele tá tão florido. Deu uma travada agora. Travou. Eu vou tentar, Marco, pelo Tá dando 3G, uma sair do travada. Wi-Fi, e aí eu entro de novo, tá bem? Deixa eu Tá, ver. ok, sem problema.
tá baixo. O problema é que ela tá com um problema na conexão lá. O Wi-Fi dela não tá bom. Nossa, aqui tá legal. É, eu acho que a Paola tá tentando. Não sei. Tá conseguindo me ouvir e Ah, me sim, acho que ver? agora melhorou. Você tá mais nítido, eu acho. Então, eu acho que às vezes aqui porque eu tô pelo celular, né? E aí o Wi-Fi daqui eu acho que às vezes não é bom. É, legal, pô. Então, a gente já, vai ser um primeiro exemplo do Yogastita Vritti Nirodha. Esse você É, é isso mesmo. exato, testando a gente, né? Bom. Inclusive as oscilações é da sua internet, já melhoraram. É. Muito bom. Então, Paula, você falou, se apresenta para o pessoal do Recife, e talvez. Na verdade, eu não estou no Recife, eu estou no Rio agora, visitando minha mãe, ela está aqui do lado assistindo você. Tudo bom? Bom, Prazer. E eu estou no Rio, mas a gente está assistindo e aprendendo contigo. Fala um pouquinho de você para a gente conhecer aqueles Então, que não conhecem. yoga, né, já está na minha vida há muito tempo, desde que eu comecei a faculdade em 97, 98, mas assim, a Ashtanga, né, eu comecei a entender ela e a praticar como uma prática diária, né? Vão fazer 11 anos agora, né? Comecei bem na virada de 2009 e 2010, assim. Uau, 11 anos de prática diária já? É, de sadhana mesmo. Muito bonito. Porque antes disso, o yoga para mim era fazer 2 vezes por semana, né? E eu não entendia, né, o que era isso, né? E foi quando eu decidi que não, eu queria entender e aprofundar um pouco mais, né, sobre a yoga. Quando eu morava em Santa Catarina, eu tinha tido um primeiro contato visual com a Ashtanga Yoga, que a minha professora de Hatha Yoga lá de Santa Catarina, ela começou a trazer esse nome de Ashtanga Yoga, mas ainda era muito distante. E depois eu me mudei para Natal, que a gente já está aqui há 17 anos, né, em Oh, nossa. Natal. E eu continuava a minha prática de Hatha na Universidade Federal, onde eu fazia mestrado, na Federal aqui do Rio Grande do Norte, né, em Natal. E lá tem um centro de yoga, que foi inclusive o Hermógenes que fundou, né? Porque o Exato. Hermógenes é daqui, né? Sim. De Natal. Então eu lembro que eu pedi a chave, né, do centro para ir praticar lá, a minha prática de Hatha no meu mestrado. E aí eu conheci uma pessoa que estava fazendo o mestrado também, que era de Brasília e que tinha a prática de Ashtanga Yoga também, mas também não, eu não tinha, né? A minha era uma prática de Hatha, mas ele era muito. Ele iniciou em Brasília, mas fazia muito pouco tempo. E eu lembro que fazíamos eu e ele, a gente via pelo livro, né, do David Swenson. Então a gente começou mesmo pelos livros. E aí foi passando o tempo, tudo bagunçado, né? Porque não sabia nem como é que eram as transições, como é que acontecia tudo isso. E aí no final de 2009, começo de 2010, eu falei: "Ah, você quer saber? Chega, eu preciso entender essa técnica, né? O que que acontece, né?" E foi como eu sou de São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu procurei um professor. Então, meu primeiro professor que eu posso dizer de Ashtanga Yoga foi a Andrea Palma, né? Uma professora que me deu todo o alicerce, né? Toda uma base firme, né? E segui com ela, né? Por um bom tempo, até gradualmente eu chegar na Laura, né? E eu cheguei na Laura em 2016, né? O telefone tocou. Até, tudo bom. Até chegar na Laura foi essa passagem, né,
com a Andrea, e aí a gente pratiquei bastante Kulino Miele, que inclusive a primeira vez que eu fui para a Índia, em 2012, foi para praticar com o Lino, né, em Kovalam. E, e assim eu segui, e aí em 2016 eu fui parar com a Laura, que é hoje a minha professora, né? E quase que simultâneo com ela veio a Sharmila, né? A Sharmila Desai, na Índia. Então, hoje as minhas referências, assim, com quem eu sigo, que dá a minha base, o meu alicerce, é a Laura e a Sharmila em paralelo, né? Muito bom. São as duas. Então, eu tenho só a agradecer esse meu caminho e porque eu acho que foi muito rico, né? Poxa, pô, muito obrigado. Depois a gente vai falar no final também sobre o workshop, né, da Laura que você está Sim, é organizando. um intensivo, né? Que ela Poxa, vai dar ano que muito bom. vem, de 2 Depois apresenta semanas, os né? detalhes pra gente. Muito legal. Sim, apresento, sim. Anotado. Eu fiquei super curioso agora. Você tem 11 anos de prática diária, assim. É, Na minha, 11 anos. na E minha assim, e é indigência muito interessante porque são 11 anos distante do professor, né? Porque eu moro em Natal há 17 anos. Então, eu ia para São Paulo, pegava o que eu tinha que pegar, o que era possível, né? Ser passado, e voltava para Natal e seguia esse caminho, né? Então, é muito interessante porque eu vejo como referência que muitos têm esse estilo, mas quando o professor é na Índia, né? Mas há 11 anos atrás, eu comecei com a Andrea e eu ia, recebia, voltava e praticava. Depois eu ia, recebia, voltava e praticava. Então, eu nunca tive um professor perto, né? Nesse tempo todo, sempre foi com o professor agora eu entendi distante. tudo. Agora eu entendi tudo. Eu tinha perguntado para você, poxa, qual o tema que você podia falar pra gente numa live aqui pro Yoga na Federal? Primeira coisa que eu tinha sugerido alguma coisa em 2021 e tal, aí a Paula, não, vamos falar sobre sadhana, sobre caminho espiritual. É, Agora está tudo é, explicado, agora eu entendi. esse 11 anos de caminho, prática. né? Tem que Esse ter sadhana caminho mesmo. que é exatamente, exatamente. Aí a gente definiu esse caminho e aí veio essa sugestão também de agitações da mente, que na verdade é um tema que eu gosto muito, né? Porque é um tema que eu investigo, né? E é muito bacana. Mas esse é o meu caminho, né? Então, aí eu tenho essa base com a Andrea. Foi a primeira vez que eu fui para a Índia, foi para praticar colino. E depois, as outras 2 vezes que eu fui, que eu já estive 3 vezes na Índia, foi com a Sharmila, né? Que é a minha professora. É, são minhas duas grandes mestres hoje, né? Ela e a Laura. Então, é Poxa, isso. Paula, muito obrigado pela apresentação. Depois assim, eu tenho que falar isso. Assim, quando a gente pratica Ashtanga, o yoga, tal, Ashtanga, a gente sabe que é difícil, não é fácil, tá? E estabelecer a prática diária também não é fácil. E manter Não, a prática diária até mais, assim, não é uma coisa muito fácil. Quando alguém fala, eu estou aqui no na minha indigência de praticante de 3 anos de prática diária, completei em outubro, e eu olho para você que tem 11 anos, assim, quase ou 4 vezes mais. 11 anos, né? Fala um E pouco para mim do. nunca foi uma prática realmente fácil, porque eu comecei até, se você parar para pensar, né? Eu já tinha um filho, então eu já estava distante do professor, eu já tinha casamento, aí tinha mestrado, depois do mestrado foi época de escritório, então assim, nunca foi uma dedicação que eu podia praticar e descansar, né? Sempre praticava e tinha coisa para fazer, e sempre foi esse agito todo, né? Então, mas esse foi o caminho, né? O caminho que eu tenho, assim, Então e vamos eu pegar acho que o. cabe para mim. Eu acho que cabe para todo mundo, assim, né? Eu acho que com a tua experiência, aprender um pouco com você agora. Assim, o tema é sadhana, agitações da mente, mas a gente tem que falar primeiro o que é mente, né? E aí, Paulo, o que é Exato, mente exato. pro yoga,
os Yoga Sutras? Fala um pouco pra gente sobre isso. Na verdade, assim, toda essa parte teórica, né, que eu vou falar um pouco, ela tem como base os Sutras de Patanjali, né, o Yoga Sutras. Então, ele, assim, ele é a escritura que, na verdade, dá essa base, né, para poder falar com com mais alicerce, né? E é exatamente, para poder falar um pouco sobre as agitações da mente, a gente tem que falar um pouco sobre a mente, né? E conforme as escrituras, né? Então a mente ela é dividida, né? Então não é uma coisa só. Então a gente tem manas, né? Que é essa mente primária, né? É aquela mente que identifica o que é o que não é, né? O que são os objetos, né? Nossa mente mais primária. A gente tem algumas leituras colocam Tita propriamente dito, né? Que embora Tita tenha um significado mais genérico de mente, mas em alguns momentos as escrituras também se referem Tita como memória, né? Então também a gente vai encontrar sobre isso. Aí a gente tem o Ahankara, né? Que é essa identificação que a gente tem com o nosso suposto eu, né? Então, que a gente pode chamar também de ego, né? Muita tradução é como ego. E por fim a gente vai ter Budi, né? Que é essa mente mais sutil, né? É essa mente que traz esse discernimento, né? Que traz viveka, né? E, na verdade, é essa mente que vai fazer a nossa conexão com esse nosso eu, né, interior, nesse nosso eu maior, né? Essa nossa essência, a nossa pureza, esse cristal que a gente tem, né? E, na verdade, quando a gente fala de uma mente, a gente está falando de uma prakriti, né? Que é uma matéria, né? Que essa mente é essa matéria, essa prakriti, né? E a natureza da mente é pensar, né? Que são os vrits, né? Então, assim, não tem nada de mal da gente pensar, porque na verdade é a natureza da mente, a gente pensa o tempo todo, né? A nossa mente é um macaquinho, ela vai pulando, né, de galho em galho. Então, essa é a natureza da mente. A questão, na verdade, que eu vejo não é o ato de pensar, mas é no que pensar, né? Porque a partir do momento que a gente está falando de uma prakriti, de uma matéria, a gente está falando das qualidades também dessa matéria, né? Porque tudo no universo a gente pode qualificar a matéria, que são as gunas, né? Então a gente vai ter essa mente tamásica, a gente vai ter essa mente rajásica e essa mente sátvica, né? Então essa mente rajásica é aquela mente que está sempre em movimento, sempre pensando, né? Essa mente tamásica é aquela mente que está sempre na inércia e sem movimento, densa. E essa mente sátvica é a mente pura, né? Essa mente que traz, eu não diria um equilíbrio, porque na verdade não existe um equilíbrio. Rajas, tamas, sattva não é o caminho do meio, né? É apenas uma qualidade da matéria. Né? Então, a qualidade da matéria ela pode ser ajásica, ela pode ser tamásica e ela pode ser sátvica. E quando é só que o sátvico, ele traz a pureza, ele traz a quietude, né? Então, quando a gente traz para nossa mente um estado sátvico e embude, que é esse discernimento, é quando a gente consegue fazer a ligação com essa nossa essência, né? Com esse nosso purusha, com aquele que vê de verdade, com aquele que observa, né? E então, aquele. E assim, quando a gente
aquele que vê, ele olha naquilo e se identifica com aquilo que é visto, que na verdade são esses pensamentos. Então, na hora que a gente se identifica com esses vritis, né, que são esses pensamentos, aí que é a história do grande problema, aí que são os sofrimentos, aí que é klesha, aí que está a história. Porque, na verdade, nos Sutras de Patanjali, ele não coloca que todo vriti traz klesha, traz sofrimento, né? Não são todos os pensamentos que te trazem sofrimento, né? Então são alguns pensamentos e exatamente quando a gente sai desse estado sátvico, é quando a gente se desconecta, né? E aí, na verdade, a gente tem os dois chitas, né? A gente tem aquele chita prasadana, que é aquele chita que traz essa tranquilidade, uma mente tranquila. E a gente tem o chita vikshepan. Deixa eu só ver que eu anotei o nome desse chita, que eu sempre acabo me esquecendo. Fica à vontade, sem problema. Eu fiz umas anotações, porque nem todos os nomes eu sei de cor, né? Então tá aqui que é esse Chitta Vikshepa, exatamente, que é essa mente agitada, né? Então esse Chitta Vikshepa é essa mente agitada. Então é quando a gente tem essa desconexão, né? E quando a gente se identifica com aquele pensamento. Então não tem problema pensar. A questão é quando a gente se identifica com aquele pensamento e fica remoendo aquilo tudo, né? Então a gente vai criar essa agitação para a mente. Acho que todo mundo agora se identificou com o que você falou, né? Acho que Né? não só porque a gente está no meio de uma pandemia, a primeira das nossas vidas, crise sanitária, crise ambiental, política, essa Esse polarização, ano é, mas porque né? a nossa mente já, acho que cotidianamente, ela já tem essas agitações todas, né? Esses Exato. redemoinhos todos, esses gritos todos, né? Acho que um conceito que você falou, que eu acho que é muito interessante, você podia falar mais pra gente, é esse conceito de klesha, de inquietações, né? De aflições, né? Eu vou entrar nos kleshas, sabe, Marcos? Mas antes de falar um pouco sobre os kleshas, eu queria falar um pouquinho sobre o que Patanjali nos Yoga Sutras, ele considera esses obstáculos que causam essas agitações mentais, que eu acho que pega esse gancho para a gente fechar com os Claro, kleshas, sim, né? Que claro. são essas agitações mentais, né? Então ele coloca 9 tipos, né, de obstáculos, que ele chama esses obstáculos Jarantaya, né? E aí esses 9, falando bem rápido também para não ficar chato, né, essa live. Então ele começa, na verdade, com viadi, né? Que na verdade, e é muito interessante, né? Porque a tradução de viadi é doença, né? Só que, na verdade, quando você separa, né, o sânscrito, né, a gente vê que adi, na verdade, é aquilo que é primordial, aquilo que é verdadeiro, né? E vi é uma direção contrária. Então, na verdade, olha que legal, a doença ela é considerada, na verdade, aquilo que segue a direção contrária do que é primordial, do que é essencial, né? Então, que é, na verdade, esse cristal que a gente tem dentro da gente, esse eu maior, essa pureza, né? Então, aí vem a doença, né? E assim como a doença, que é um desses obstáculos, né? Um desses antarayá, a gente tem stiana, né? Stiana é aquele tédio, sabe? Aquela apatia, aquela preguiça mental, né, que vai dando na gente. Então, também é um obstáculo, né? O terceiro que ele considera é samsaya. Samsaya é a dúvida, né? Então, no nosso, que a gente vai depois entrar em sadhana, então a gente vai ver que, na verdade, ficar em dúvida, né, ele é um obstáculo.
Então, a dúvida do professor, a dúvida da técnica, né? A Cora Coralina já dizia, o importante é decidir. O importante é decidir. Então, na verdade, porque a dúvida, ela te tira, né? Ela te tira do eixo, ela te cria exatamente essas grandes agitações mentais. O quarto é pramada. Pramada é a negligência, é a falta de atenção, né? A lácia entra como quinto. A lácia é a preguiça do corpo, né? Que é diferente de histiana. Histiana é a preguiça mental. E a lácia é a preguiça do corpo. Aquela, sabe que você vai... então hoje eu vou praticar. Então deixo para amanhã. Aí amanhã chegou, você fala, não, mais tarde, né? Então sempre... Então essa preguiça, né? Que vai dando essa lácia. E tá junto também com pramada, né? Que é essa falta de atenção, essa negligência. Né? A virati é o que nós vivemos hoje em dia, né? Essa hiperestimulação de todos os sentidos. Então, o Instagram, né? É com tantas fotos bonitas e tal. Então, na verdade, também é uma hiperestimulação dos sentidos. Então, isso também é um obstáculo, né? Brantidarshana é a percepção distorcida, né? Então, darshana é aquilo que é visto, é a visão. E Bhranti é distorção. Então, é uma distorção da visão. Então, é uma percepção distorcida. E os dois últimos, na verdade, que eu diria, né, que são a base, né, para que na verdade constitui para que a gente consiga alcançar o Samadhi, né, que é um dos 8 angas, um dos 8 membros da Ashtanga, é Alada Bhumikatua. Bhumikatua, né? Então, Alada Bhumikatua é a falta de capacidade de alcançar o seu objetivo. Então, é a falta de perseverança, né? E por fim, a gente vai ter Hanavasti Tatuani, né? Que é a falta de continuidade, é a instabilidade. Então, esses dois últimos, então, que é a falta de continuidade, que é essa instabilidade, que vai afetar o nosso sadhana, que a gente vai estar falando mais na frente, e essa falta de perseverança, né, de continuar aquilo que você também começou, de alcançar esse seu objetivo, né? Então, esses daqui são os 8 obstáculos da mente, né? E é muito interessante porque Patanjali coloca depois como isso é expressado. Então, como nós percebemos obstáculos existem na ação mental? Tá me ouvindo? Sim, o meu celular, desculpa, o meu celular ele é velhinho, aí a Tá. bateria já não aguenta, tem que colocar ele na bateria para. Marco, se tiver cansativo, você fale, tá bom? Eu falo, eu tô tomando nota aqui, eu tô estudando junto com você. Tédio, dúvida, Mas você me negligência, avisa, preguiça, viu? Porque é um tema que eu gosto e às vezes pode, né? distorção da visão, perseverança, falta de perseverança, e E a instabilidade. falta de perseverança e a falta de continuidade, a instabilidade. Você descreveu aí todas as minhas manhãs antes de eu entrar no tapete, todas as Né? agitações que surgem antes de eu começar o primeiro surya. É. Esses são os obstáculos e a gente se identifica, né, em vários deles, né? Na verdade, todos juntos. E às vezes pode não ser todos ao mesmo tempo, mas nos processos da vida a gente vai se identificando, né, com todos eles. E a forma com que esses obstáculos eles vão se expressar, Patanjali também coloca nos Yoga Sutras. Então ele coloca como 4 formas, como dukkha, na verdade, né, que é essa tristeza, né? Porque na verdade né, é apertado, né? E dukkha é um espaço apertado, então um espaço comprimido.
Por isso que é traduzido como tristeza, dukkha, Uhum. né? De estreitamento, né? Estreitamento, exatamente, né? E dá uma náusea, né? Então, manas é aquela mente que a gente estava vendo, né? Que tem, né? Dentro das classificações de Tita. E Sia é uma disposição. Então, Dal Manasya é a disposição dessa mente apertada. Então, ela pode ser traduzida ativa, né? Sim, tô aqui. Tá ouvindo? Sim, tô aqui. E por fim, ele coloca a agitação do corpo também. Então, são 4 formas de expressar esses obstáculos. Então, com tristeza, com depressão, mente negativa, né? Com agitação do corpo. Sabe quando você conversa com aquela pessoa e aquela pessoa não consegue te olhar? Ela tá sempre olhando para cima, olhando para baixo, o pé não para de mexer, mão não para de mexer, de sacudir, ela tá sempre se sacudindo. Então o corpo ele tá sempre agitado, né? Isso também Patanjali coloca que é uma forma de expressar a agitação da mente, Você né? percebe E claramente por aí que fim, mente e corpo não é dividido, né? Que não são duas coisas não, diferentes. não é. Não é, não é. E na verdade, o que liga a mente com o corpo é a respiração. Muito bom. É a respiração que faz a conexão, né? E por fim, ele coloca, né, que a última forma de expressão é através da inspiração e da expiração sem controle, né? E por isso que a gente usa, na verdade, a respiração para poder fazer essa conexão de mente e corpo, porque é a forma como a gente consegue lidar, como a gente consegue trabalhar, como a gente consegue controlar. Então, esse é o elo da mente com o corpo, é a respiração. E o elo dessa mente, corpo, dessa prakriti, com esse purusha, que é essa essência, esse algo maior que tem em nós, é Budi. E é um Budi sáttvico, né? Isso não deixa a desejar nada para qualquer tratado de psicologia contemporânea, assim. Mas não é exatamente. No nível de complexidade, né, e de perspicácia dos fenômenos. Exatamente. Eu acho que todo psicólogo, psiquiatra devia ler os sutras. Porque eu acho que tem total relação. Total. Eu acho que é exatamente. O estudo da mente, a gente precisa. Eu acredito que é importante essa leitura dos sutras, né? E seria uma coisa muito inusitada que, assim, pessoas inteligentes e sábias vivendo num mundo difícil, que é o mundo onde nós vivemos, só começaram a pensar na mente no século XIX, né? Pois Impossível. não é? Não, Não faz não. sentido Isso isso. já era falado, né? Há E muito, muito começar a pensar em tempo. psicologia no século XIX e na Europa, na Alemanha? Claro que não, né? Várias Não, pessoas pensaram exato. nisso antes. Não, e faz muito sentido, faz muito sentido. E aí, Marco, pegando então aquilo que você me falou, né, me perguntou dos kleshas, né? Então, na hora que a gente cria esse vriti, que são esses pensamentos, e se identifica com esse pensamento, aí é que vem o klesha, aí é que vem o sofrimento, né? Porque você está se identificando. Você está se identificando com aquilo que você tá, com aquilo que você vê, com aquilo que é visto. E a mente, esses nossos pensamentos, é aquilo que é visto, é aquilo que o que a gente consegue observar, o nosso essência maior consegue observar, né? Uhum. E aí esses kleshas, Patanjali coloca nos sutras que podem ser de cinco, né? 5 kleshas, né? E na verdade tudo começa com a vidya. Tudo começa com a vidya. E essa vidya, né? A vidya, na verdade, é lucidez, é clareza. A vidya é sem lucidez, é sem clareza, né? Mas é uma lucidez, é uma clareza matemática, né? Não, não é.
é do que é essa nossa essência, do que é essa nossa pura consciência, do que é esse eu maior, né? Então, é essa ignorância que a gente tem em relação à Purusha, ao pura consciência, né? Aquilo que nós não somos os nossos pensamentos, né? Tanto que eles mudam o tempo inteiro. Eles mudam o tempo inteiro. Tudo no universo é impermanente. Tudo no universo está em mutação. Por mais que você ache, quando você olha uma paisagem e acredite que aquela paisagem está estática, ela não está. Tem um microcosmo aí de fungos, bactérias, plantas nascendo, plantas morrendo. Então, nada está estático. Tudo está em movimento, né? E essas gunas estão em movimento. Horas você está com o seu pensamento rajásico, horas você está com o seu pensamento tamásico, horas você está sátvico, né? A ideia é que você consiga transformar os seus pensamentos sátvicos, sair de picos para platôs, né? Sim, certamente. Para Acho que platôs. você citou, mencionou o Hermógenes, que você está em Natal, né, Rio Grande do Norte. Hermógenes, que é um dos grandes patronos aqui do yoga no Brasil. Sim. Figura fantástica, assistam um documentário dele, procurem a obra do Hermógenes. Uma coisa que ele sempre me chamou muita atenção, que ele falava, assim, é que na prática de yoga, não é que você nunca mais vai ter problema, assim, você nunca mais vai ter crise, né? Especialmente as crises emocionais e tal. Mas provavelmente elas vão ficar menos intensas e menos regulares. Isso é Exato. muito bom. Eu sempre lembro É, do Jorge falando disso. mas é exatamente isso, porque assim o yoga ele não tem o propósito de acabar com os conflitos, né? Exatamente. Não tem, porque é tudo impermanente, sempre vai acontecer, né? Na verdade, o yoga ele tem o propósito de criar um aquietamento interno. Hum. Voltou, é por causa da bateria do celular. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui na carga. Eu também tive que colocar. Eu estou segurando aqui meu celular para carga aqui. Eu vou ter que segurar também, que ele tá bem baixo. Se eu virar ele, ele não consegue, não é isso ou Eu não? não Posso sei. virar? Tenta virar, vamos tentar. Deixa eu ver se dá. Ah, Não eu dá. acho. Não, não dá. Não deu Então eu certo. vou ter que segurar mesmo. Mas Você tudo bem. começou a fazer um xixaçana aí pra gente. Né? Porque Coisa meio voltando à besteira. história do yoga, né? O yoga ele não tem esse objetivo de acabar com os conflitos, porque os conflitos não vão acabar. Na verdade, o yoga ele traz a busca é esse aquietamento interno, para que você possa lidar com todo o externo e mesmo conflitante, mas você consegue trazer essa paz interna, né? E isso é Yoga Chitta Vitri Nirodha, Bom, né? Então, esse Niroda, que é esse controle especial, né? Ele, na verdade, ele não fala em aniquilar. Veja, o Niroda não é aniquilar os pensamentos, porque, de novo, é a natureza da mente pensar, né? O yoga, ele fala em Niroda, é um controle com maestria, é um controle especial, onde a gente pode controlar essas flutuações mentais bom. e não se apegar a elas. Porque na hora que você se apega, é que aí então é a história, vem o klesha, vem o sofrimento, né? E aí, voltando nos kleshas, o segundo klesha é asmita, né? E esse smita, na verdade, é expansão. E asmita é a falta de expansão, é a não expansão. Então, na verdade, ele é traduzido muitas vezes com essa identificação do eu com o Hum, ego, porque é muito limitado, hum, né? Então, você vê, a partir do momento que você é ignorante de saber que existe algo maior, né? Você se identifica. sim. Você se identifica. E com isso, você cria apego, né? Na verdade, gosto por coisas boas e aversão por coisas que não são interessantes para você. Então entra raga e doesha, que são Uhum. os outros, né, kleshas.
E o último que Patanjali fala é a Binivesha, que na verdade é esse medo, mas não é bem medo, né, da morte. Mas não é também uma morte só de vida, entende? Uma morte só de uma vida. É a morte de um processo, a morte dessa identificação. Então, é muito interessante, né? Porque você se identifica com a Paola, professora de yoga, que tem um shala. Então, a hora que eu deixar de ser professora de yoga ou deixar de ter um shala, isso é uma morte. Aí também entra a Vinivesha. E não só a morte física. É a morte de um projeto, de um processo, né? Muitos aposentados também, acontece muito isso com o aposentado. Ele tem aquela vida e aí ele tem agora tudo para desfrutar, mas ele ainda é apegado com o trabalho dele, né? Então ele não quer que essa morte aconteça. Então isso é a Binivesha, isso é a identificação, asmita, com esse eu. Eu Faz lembro toda sentido, não vez, faz? faz sentido, completo. Eu não consigo parar Você vai falando sobre Yoga Sutras, e eu acho uma espécie de método do Ashtanga, né, com essa prática diária e com essa estruturação mais individualizada da prática, e você vai avançando de acordo, sei lá, com seu corpo, a sua mente, sua disciplina, muito individual. É como se o professor estivesse te direcionando mesmo para uma aula de Yoga Sutra, né? A aula de Mysore é uma aula de Sim, Yoga Sutra calada, né? Assim, até a coisa total, do medo da total. morte, eu não consigo não lembrar do Kapotasana, assim. E o Sim, teu... do desconhecido, né? É impressionante essa coisa de retroflexão para trás, assim, é um negócio que é inusitado, né? E eu lembro que o seu logo, tipo, aí no Ashtanga Natal é o Kapotasana, né? É um Ela só capataz. pode estar brincando com É, porque eu toda acho essa postura tão desafiadora, né? E a tão bela, provocação, né? né? A Ela provocação. expressa tanta coisa, né? Por isso que é esse Eu logo, já essa entro no teu logo. chala com respeito, assim, para quem coloca o Boa, Kapotasana boa, na porta, uau, né? boa. Pois é, Marcos. E aí a gente vai cair um pouquinho nesse sadhana, né? Porque, na verdade, é muito interessante isso, né? Porque na hora que a gente começa a praticar, é o que você está pegando esse gancho teu, falando assim sobre o método, né? Que é essa prática diária, né? Sobre esse método. Aí a gente pergunta, se para e se pergunta, né? Então, por que que eu pratico, né? Por que que eu preciso praticar? Por que que eu subo num tapete, né? É para ficar mais forte, mais flexível? Para que é, né? E aí, na verdade, a gente começa, assim, no meu entendimento, é que, na verdade, é para a gente observar a impermanência, né? Por isso que ela é uma prática diária, né? Porque, assim, e é muito interessante, porque na hora que a gente observa a natureza, né? Seja as estações do ano, seja o dia, né? O dia e noite, as fases da lua, né? A gente percebe que tudo, de novo, é impermanente, né? E por que que a gente internamente vai ser diferente? A gente não é diferente. A mulher sente isso muito nitidamente, porque quando ela entra, né, na fase de ovulação, menstrual, ou pós, né, menstrual, ou na fase de menopausa, né? Então, assim, na verdade, a gente é impermanente. Nós não somos iguais. A gente troca células todos os dias. A gente está mudando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, quando a gente sobe nesse tapete todos os dias, é para observar essa impermanência e perceber que mesmo no meio dessa impermanência toda e desse caos todo, eu vou buscar essa minha quietude. Eu vou buscar esse meu centro. Eu vou buscar esse meu eixo. Eu vou buscar esse purusha, né? Mesmo que haja muito desconforto. Mesmo que haja muito desconforto.
mesmo que haja muito desconforto. Porque, na verdade, e esse ano ele veio para mostrar isso, né, Mar? Que, na verdade, a gente não tem controle sobre nada. Nada. Então, e tudo, e as coisas são desconfortáveis, né? Agora, como você vai ver isso é opcional, Hum. né? Depende muito de você, assim. Então é por isso que existe essa prática diária. E na verdade, assim, porque o que sustenta um sadhana, né? O que é um sadhana? O que é um yoga sadhana, né? Muito se fala em sadhana, mas o que é um sadhana? Porque sadhana é um caminho, mas o yoga sadhana é o caminho do início até a libertação, né? Do que busca o yoga, desse yoga Chittavritri Nirodha. Então, na verdade, esse sadhana, ele, para que ele seja mantido, para que a gente consiga chegar até essa libertação. Você está conseguindo ouvir, Marco? Que eu acho que Sim, tá você deu muito uma bom. congelada. Hã? Eu tô bem, estamos bem aqui. Tá bem? Qualquer coisa você me avisa, tá? E minha mãe tá gostando também. Que bom! Porque, na verdade, então, esse sadhana, o que vai sustentar esse sadhana, esse voo, porque esse caminho, né, esse voo, são duas asas, né? E é a asa da prática e do desapego, Muito bom. Abhyasa e Vairagya. É isso que sustenta a prática. Apyasa Vairagyam E Vairagya. Tanirodha, né? Exatamente. Só que quando você vai para a Abhyasa, que é essa prática, nenhum momento é falado que é exclusivamente uma prática física, Isso. né? A prática, ela passa pela prática física, pela prática moral e pela prática mental, né? Então, quando a gente começa a destrinchar o Ashtanga Yoga, né, esses 8 membros, essas 8 partes, a gente vai ver que essa prática moral são os yamas e niyamas. Que essa prática física são os asanas e os pranayamas. E que essa prática mental, ela começa nesse pratyahara, dharana, dhyana, para que a gente consiga alcançar samadhi, né? O nosso E essa Ashtanga. prática, o Sutra já coloca isso. Ela tem que ser por um longo tempo, ininterrupta, né? Verdadeira e com devoção. Esse é um dos versos mais bonitos, né, do Mais Yoga Sutra. bonitos que tem, É o né? 14, né? E aí isso entra de novo para a prática moral e para a prática mental. Então adianta só subir no tapete e fazer asana? Eu acho que é um caminho, uma ferramenta, mas não pode ser feita isolada. Certamente. Entende? Porque você tem os yamas e niyamas, né? E você tem que começar a trazer, não a fazer yoga, mas você tem que viver yoga. Então, na hora que você traz essa para uma prática moral, uma prática mental, uma prática física, você não está mais fazendo yoga, você está vivendo yoga, né? E isso é muito importante no caminho do sadhana. Então, ele é simples, mas ele é profundo, Certamente. né? E a outra asa, que é Vairagya, que é o desapego daquilo que é visto e daquilo que é ouvido, daquilo que é escutado. Porque muitas vezes a gente deseja algo que a gente nem sabe, que a gente só ouviu, né? Então, e Patanjali coloca nos sutras, né? Que na verdade esse desapego ele tem que ser com Vaskara, que é com maestria, né? E com isso a gente caminha junto, com uma prática sólida para te dar uma base firme e com desapego. E o que é esse desapego? É a prática pela prática.
Você não se apega nos resultados dessa ação. Você faz ação, mas você não se apega ao que vai vir. Então, assim, quando a gente pensa numa prática física, seja de asana, seja de pranayamas, na verdade você faz sem querer obter algum resultado. Porque na hora que você começa a querer obter algum resultado, começa a vir a agitação mental. A agitação mental, a identificação com eu, por que que eu fazia isso e agora não faço, por que que eu não faço igual a ele, porque ele já pratica há muito menos tempo do que eu, né? Mas volta para a base, volta para a essência. Por que você pratica? Por que você pratica? Por que você pratica yoga? Por que você acorda cedo todo dia e sobe em cima de um tapete? Essa é uma boa pergunta. Né? Senão não faz sentido. Não faz sentido. Fica confuso. Muito bom, Paulo. Uma palavra que você usou agora, um conceito que você usou, tanto para o Vairagyan, né, o desapego, mas também tinha usado para interpretar o Yoga Chitta Vritti Nirodha, esse Nirodha também como controle, né? Não cessamento, mas controle e com uma certa maestria. Você falou da Exato. maestria. Então é interessante como você precisa da maestria, né? Para conter essas agitações da mente e também para se desapegar dos resultados dela, né? Exato. Essa Exato. maestria você ganha aí, eu acho que eu lembro do 14, né? Do Yoga Sutra, livro 1, do Exato. Que é Diga, Vaskara, né? Que é do Sutra 14, exatamente. Diga, E fala que vai Antarya, destrinchar o Sakara, desapego. Sevitu, Drita, muito bonito. Exatamente. E é exato, e é esse é o caminho, porque na verdade, o que não é o yoga senão a habilidade na ação, né? A gente ter habilidade na nossa ação, né? Habilidade no que a gente vai falar, no que a gente também vai pensar, né? Porque com o tempo de prática, isso é que nem são várias camadas, né? A gente começa a ir limpando, tirando as camadas até chegar no bulbo, né? Nessa camada, da camada dessa cebola que a gente vai tirando, né? Vai limpando. Então, a Sharmila, ela fala muito que, na verdade, primeiro a gente precisa se purificar para que a gente consiga ter a concentração, né? E para que assim a gente consiga a libertação. Então, a prática, que de novo não é só a física, ela é a purificação, né? E a concentração a gente vê nos outros angas, né? A gente vê, a gente começa a buscar através de dharana, né? Através de dhyana, e o drishti é muito importante nesse momento, porque ele te direciona o olhar, né? Para que a gente consiga a libertação. Que por E, fim, o último não é samadhi, né? Sutras coloca isso, né? Que é kaivalya, né? Que é moksha. exato, muito bom. E professora Paola, depois de 11 anos de prática diária, com excelentes professoras como a Laura Miguel e lá a Sharmila em Goa, pergunta para você também agora, né? Por que que você sobe no tapete todos os dias? Então, eu subo para observar essa impermanência, né? Para observar como a gente é impermanente e para tentar trazer essa quietude, né? Essa quietude nessa agitação mental. É isso. Eu acho que é Você está isso. ganhando maestria e habilidade nisso? Bom, na verdade, o que eu percebo, Marco, que com o passar do tempo, né, a gente fica um pouco mais habilidoso, né? A gente fica um pouco mais habilidoso nas nossas ações. E isso vem da seleção também, né? O que é possível para mim ou não. Eu posso dizer que a gente ganha um certo poder, né? A gente vai Hum, ficando um pouco empoderado, né? Que é a palavra é,
Mas é verdade, né? A gente começa a sentir essa força, né? Eu acho que sim, eu acho que falta muito ainda, falta muito. Hum. Mas porque o que são, né? 10, 11 anos frente a uma vida toda de prática, né? 30, 40 anos. E se você pensar também dentro dos samskaras aí, essas marcas e estruturas Sim, kármicas também, a gente não está falando só dessa existência também. Falar do exatamente. samskara de uma cultura, de uma comunidade, uma estrutura karma de... Essas impressões, né, que a gente vai colocando e que lá na frente ou em outras vidas, né, a gente vai purificando. Exatamente. E fora a estrutura kármica do lugar onde você está. A gente É, tem aqui uma estrutura kármica no Brasil muito grande, muito difícil, né? é verdade. E O Brasil tá meio difícil, a né? gente não está só queimando o nosso karma praticando yoga, mas também acho que da comunidade toda, né? Abrir É, o tapete também é praticar boa. pelo Brasil, praticar pela comunidade, pela família, todo mundo, né? Tentando ajudar todo mundo. Paulo, uma pergunta que me veio na cabeça agora, eu acho que eu fiz para alguém, eu acho que em alguma outra live. Se você pudesse ter uma conversa com você, assim, há 11 anos atrás, ou quando você começou, lá na época do mestrado, em Natal, e você pudesse voltar agora e pudesse conversar com você mesmo, o que que você falaria para Paola que ainda não estava praticando yoga, que não estava no sadhana? Ai, vai, segue esse caminho que vai dar tudo certo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É, ele não é fácil, né? Não é. A Laura sempre fala isso, e eu acho isso ótimo, né? Esse caminho não é fácil. Não é fácil. É muito mais fácil você ir agora para um bar beber. Muito mais fácil. Muito mais legal, né? E agora você vai ficar, não, você vai respeitar o processo da pandemia, você vai ter que acordar cedo para praticar, entendeu? Mas então não é um caminho fácil, não é. Mas ele é um caminho que eu acho que ele traz uma completude. Ele te traz raízes, né? E aí eu vou pegar esse gancho, né, do que a Laura fala e esse gancho do que a Sharmila coloca, que eu acho muito lindo, porque ela fala muito assim de que quando a gente olha para uma árvore, né? É uma árvore frondosa, a gente vê o tronco da árvore, a gente vê os galhos, a gente vê as folhas da árvore, né? A gente vê as flores, o fruto. Então a gente vê o externo, né, daquela árvore. Mas a gente se esquece que o que sustenta essa árvore é o interno, é aquilo que a gente não vê. São as raízes. E quanto mais profunda, mais essa árvore vai crescer, mais frondosa. E quanto mais profunda, mais ela vai trocar. Ela vai trocar nutrientes, porque ela vai conseguir chegar mais longe. Então, assim, a gente precisa ter um alinhamento, né, do nosso interno com o nosso externo, né? Tem que ter um alinhamento. Não adianta a gente não ter uma. Tá me faltando a palavra, é quando você fala uma coisa, age de outra forma e pense ainda de outra forma, Incoerência, né? né? Exato, essa é a palavra. Eu acho que a gente precisa ter essa coerência, exatamente esse que o interno ele vai sustentar esse externo, né? Sintonia, né? Exatamente. Então, é, eu acredito que é isso. Eu acho que a gente vai criando essa base firmes, essas raízes, né? Por mais difícil que seja esse caminho, por mais que a gente não veja um resultado imediato, porque, de novo, né, precisa de um longo tempo, ininterruptamente, né, feito com uma verdade, né, com devoção, né? Então, e essa devoção é essa devoção por esse algo maior, né? Por essa, é como você acabou de dizer, por algo cósmico, né, que existe, né?
E, mas é o que é o que vai passar, é o que vai transcender, na verdade. Muito bom, Paola. É, assim, muito obrigado pela grande gentileza de falar com a gente. Foi É, uma aula muito legal. Pretendo visitar aí, né? Vamos visitar você mais vezes no sim, Natal. venham visitar. De Sim, novo, visite o depois de dois Natal. anos, É. né? Mas esse ano podia, mas esse ano teve essa calamidade É, esse aí. ano foi tudo muito doido, Muito né? doido. Assim, não dá muito como referência Mas mesmo. já estou colocando na agenda nossa para ir visitar vocês, para praticar com a Laura, com você levando a Laura. Fala um pouco desse projeto, dos É, na projetos do verdade, assim, último. a gente já, a ideia é a gente trazer esse curso de intensivo da Laura para o Nordeste, né? A Laura já faz há muitos anos em Porto Alegre. É, com essa pandemia, ela fez online, inclusive. Ela já levou para São Paulo esse curso de intensivo de 2 semanas. E agora a nossa ideia está trazendo para cá, né, para o Nordeste, para pegar o pessoal que tá para cá, né? A gente tem uma comunidade E boa, hein? Tem uma comunidade boa. tem uma comunidade boa, e Recife é pertinho, João Pessoa é pertinho, né? Então, então acho que o Natal acaba dando um pouco essa centralizada nesse sentido. Então, a ideia é que a gente faça essas 2 semanas de intensivo. A gente escolheu o final de junho, começo de julho, porque a gente também acredita que até lá a situação pandêmica pode ser que esteja melhor, né? Então a ideia é essa, a gente vai ter as nossas práticas Mysores, de sábado são a aula guiada, mas ela vai trazer o estudo dos sutras, vai trazer os pranayamas e as meditações diárias, vai trazer o destrinchamento, né, de cada postura da primeira série, né? Vai abordar também sobre a questão da Ayurveda, né? Então é muito legal, uma vivência mesmo de 2 semanas. Eu tive a oportunidade já de ter feito e é muito bacana, assim. Eu acho que vale a pena ter uma imersão, né? E aí, então, é essa a ideia. Para o ano que vem, a gente está trazendo a Laurinha. A ideia também, a gente está trazendo a Lu Andrade, que já era, né? Esse ano para ela estar vindo, né? Essa era a ideia inicial. E dali a gente entendeu que não tinha menor condições. Então, a gente está... Porque aí envolve também, né? Como é que está a Espanha, como é que envolve outras coisas, mas a ideia é que a Lu, ano que vem, também esteja aqui com a gente, né? E vamos sentindo, né, como é que vai ser, vai ficando essa pandemia também, sem fazer muitos planos, porque eu acho que esse 2021 também vai ser um pouco desse reflexo desse ano, né? É. Então vamos com calma, né, para É. Poxa, Paola, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Adorei conversar com você, aprender. E parabéns também pelo trabalho que você faz em Natal. A gente fica vendo muito legal também as postagens, o sim. respeito ao método, o respeito ao yoga, a maneira como você também integra a comunidade, É, a suas gente não posta práticas, muito, negócios. né? Porque eu entendo que não precisa, né, de ter essa super over, né, de postagem. Mas a gente está com uma comunidade, uma sanga bacana aqui. Eu acho isso muito legal também. E vocês são super bem-vindos, Marcos, também. E também agradeço muito pelo convite, né? É um tema que eu gosto, eu sempre abordo, né? Na verdade, há há 3 anos a gente já estuda os sutras no Shala, né? Então a gente está em capítulos, a gente estava entrando no quarto capítulo, né? Agora, inclusive, então a gente vai. E assim, isso é uma coisa que a gente vai reviver a vida inteira, né? Porque cada momento que a gente lê, a gente vai ter outra interpretação, né? Exatamente, Então exatamente. é importante. É importante. A vida me colocou duas coisas que não têm fim, assim. Me colocaram para trabalhar em duas coisas que não têm fim. E são meio angustiantes, assim, meio buraco. Você entra e não consegue sair no buraco negro, assim, que é a filosofia e o yoga, né? Agora. Você Mas, faz filosofia? é,
Sim, eu Sim. trabalho com essas coisas. Na verdade, o yoga é uma filosofia também, né? Certamente, certamente. É um Né? sistema filosófico muito Muito, complexo, né? Muito muito, interessante. muito, muito. Então tá, visitem Paola, visitem Natal, visitem o Sim, Nordeste. todos muito bem-vindos, né? Fechando Agradeço também nosso... todo mundo que pôde, né, parar um pouquinho para estar aqui junto. Muito bom. Fechando o nosso ciclo de lives com chave de ouro, com a querida Paola de Natal. Muito obrigado a todos que acompanharam a live, que estão acompanhando o projeto e deram apoio também, com muita gentileza, às lives, né? Eu acho que foi uma, não sei, foi pensado como algum tipo de incentivo para que a nossa comunidade pudesse também conversar um pouco nesses momentos tão complicados. Aprendi muito com Não, e é várias muito pessoas que legal, passaram. né, Marcos, que você traz temas que eu acho muito bom, assim, é a questão da semana passada com o Tony, né, da parte de dependência química, eu acho muito importante estar levando isso para a nossa comunidade, né, de yoga, porque yoga é isso, né? É, não, eu acho que o yoga precisa, nós precisamos ver que o yoga tem que olhar para isso, né? Ele já Hum, olha para isso, é a gente que vai segregando, mas é muito importante esses temas, eu acho. Sair do exatamente. nosso casulinho, né, ali, É. só de asana, é muito maior Se a que gente não isso. fizer, né, a gente que tem essa prática dura, prática difícil de sobriedade e lucidez diária, se a gente não pode Exato. Porque, poder na fazer, verdade, o yoga então, maior tá fora do tapete, né? é, Né? você tem Tá toda a fora. razão. Acho que com essa frase é um bom momento para terminar Né? essa live. Exato. É, o yoga é fora. O verdadeiro yoga com certeza é fora. Mamãe também é taurina. Ah, Viu? bem-vinda, mais uma. É, Eu também, sou taurina. Paula é taurina também. É, Sou dia taurina. 6 de maio, você? Eu sou de abril, 23 de abril, dia de São Jorge. Muito bom. Quase Ares já. Então tá, Tá bom? Prazer te prometo. rever, Marcos. Muito obrigado novamente pelo Prazer. Grande convite. abraço. Tchau, tchau. Abração.